Gente, olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Nós estamos aqui começando a nossa disciplina de deficiência visual. Tá? Eu sou o professor Dani, sou professor de matemática aqui do IFRS, Campus Rio Grande. Nosso objetivo com essa videoaula é mostrar um pouco do histórico da educação de deficientes visuais, um pouco dos recursos e um pouquinho da minha trajetória nessa caminhada em prol da educação especial. Gente, vamos iniciar um breve histórico e evolução da educação especial. Como a gente já viu em outras disciplinas, a educação de deficientes ela teve vários momentos. Nós começamos com a exclusão, onde as pessoas com necessidades especiais não eram inseridas em nenhum tipo de escola, ou seja, eram marginalizadas, não precisavam ensinar o aluno deficiente. Depois nós passamos para a separação, onde aconteceu o quê? Nós tínhamos dois tipos de instituição, uma instituição regular, uma escola para os ditos normais, e as escolas segregadas, as escolas para deficientes visuais, as escolas para surdos, as APAES. Depois temos, e ainda temos hoje, a integração. Nós aceitamos o aluno deficiente na escola regular, mas eles estudam em ambiente separado. Eles apenas estão integrados na escola regular, mas não são incluídos. Eles não estudam na mesma sala dos alunos ditos normais. E o que nós queremos, e o que a gente prega, é a inclusão. As pessoas estudam na mesma sala, fazem as mesmas tarefas com seus pares, ou seja, estão incluídas dentro da escola, e não apenas colocadas dentro da escola sem nenhuma integração. Gente, como eu falei para vocês, eu sou professor de matemática. Me formei aqui na FURG em 1999 e de 99 até 2005 eu sempre trabalhei com cursos pré-vestibular. Sempre trabalhei em pré-vestibular e pré-vestibular de escola particular. Em 2006, 2 dias antes de iniciar as aulas, eu comecei a dar aula numa escola de ensino médio. 2 dias antes do primeiro dia de aula, a coordenadora pedagógica chegou para mim e disse: Dani, tu sabia que tu tens uma aluna cega no primeiro ano do ensino médio? E a partir daí eu fiquei apavorado. Meu fim de semana, eu vou mostrar uma foto de como eu me sentia. Eu estava caindo de paraquedas dentro da inclusão. Na minha graduação, eu não recebi nenhuma instrução para trabalhar com pessoas cegas. Não tive contato, enquanto aluno, com nenhuma pessoa cega. E em 48 horas eu estaria na frente de um cego pela primeira vez e teria que ensinar matemática. Ou seja, eu estava completamente perdido. Bom, qual foi a minha primeira atitude? Naquele final de semana, claro que foi de sábado até segunda, eu tentei pesquisar na internet, buscar artigos, buscar alguma orientação, e a única coisa que eu levei para a aula foi que eu não poderia escrever no quadro e não ler o que estava escrito no quadro. Era a única coisa que eu sabia. Que eu tinha que escrever no quadro e ler para a pessoa com deficiência visual, para que a pessoa com deficiência visual pudesse acompanhar a aula. Qual foi a minha primeira atitude, então, depois dessa primeira aula? Na primeira aula, eu tomei essa estratégia, só que eu penso assim, a aluna estava dentro da minha sala de aula. A obrigação de ensinar matemática é minha. E eu, no primeiro contato, eu procurei ser super sincero com ela. Eu cheguei e falei para ela: olha, eu não tenho a mínima ideia de como eu vou te ensinar matemática, mas eu vou, de algum jeito eu vou tentar te ensinar. E a minha primeira atitude foi procurar a escola de educação especial, aqui na nossa cidade, em Rio Grande, a Escola de Educação Especial José Álvares de Azevedo, para perguntar como é que se ensina matemática com deficiente visual, como é que eu posso ensinar funções para quem lembra, para quem gosta de matemática, até mesmo para quem não gosta,
funções, um monte de gráfico, onde o visual é extremamente salientado, e eu não tinha a menor ideia de como eu vou explicar um gráfico para uma pessoa que não enxerga. Então eu fui procurar ajuda, né, na Escola de Educação Especial José Álvares de Azevedo, no Rio Grande. E uma outra ajuda importante, perguntar para a família, como que essa criança aprende? Quais são as maneiras? Ela usa o computador? Ela usa a máquina Braille? Quais são as maneiras de aprendizagem? Em que ela tem dificuldade? E quais as suas potencialidades? Na Escola José Álvares de Azevedo, as professoras, a Escola José Álvares de Azevedo, do Rio Grande, ela trabalha de 1º ao 5º ano, com atendimento especializado. Tá? E eu chegava com questões que envolviam matemática de ensino médio. E as professoras, por mais boa vontade que elas tenham, elas não tinham conhecimento matemático para me ajudar. Elas conseguiam me mostrar os recursos. Olha, existe isso, existe esse outro recurso, tu pode fabricar material com cola colorida, tu pode fazer... Mas como ensinar a matemática, eu teria que achar um jeito. Elas conseguiram me ajudar nos recursos. Então, fomos caminhando para um método que eu denominei de método das tentativas. Inicialmente, os desenhos, as figuras geométricas, a gente fazia com cola colorida. Ela fica em alto relevo e a gente consegue escrever em braille todos os números e tudo que eu precisava para o aluno visualizar a figura. Depois, fomos tentando da cola colorida, passamos para os palitinhos de churrasco com bolinha de isopor para montar. E o que eu percebi com isso? Como eu tinha essa disponibilidade de ajudar os deficientes visuais, eles começaram a falar, né? E depois da primeira deficiente visual, os outros deficientes visuais foram para o cursinho que eu trabalhava. Então eu comecei a dar aula para vários deficientes visuais. E com todos eles eu tinha que fazer o método das tentativas. Por quê? Porque tinha um deficiente que chegava e dizia para mim, Daniel, olha, eu aprendo melhor passando o dedo sobre a cola colorida. Eu prefiro a cola colorida. Tinham outros que diziam, não, Daniel, eu prefiro construir, porque aqui eu construo a figura, já não me traz ela pronta. Então eu comecei a perceber que todos nós somos diferentes. Né? Uma visão que eu não tinha na minha cabeça. Eu tinha 30 alunos, os 30 aprendem do mesmo jeito. Né? E com os deficientes visuais, essa foi talvez a maior lição que eu recebi. Cada um aprende de um jeito. Não é porque o primeiro deficiente visual preferiu trabalhar com cola colorida que todos vão preferir. Depois, tem deficientes que preferiam trabalhar com as bolinhas de isopor, com a bolinha de isopor e palitinho de churrasco. E nós, professores, muitas vezes queremos que todos os nossos alunos aprendam daquela mesma maneira. Tá? Então esse, para mim, foi a maior lição. Eu até trouxe a frase de Carlos Drummond de Andrade. E a cada instante é diferente, cada homem é diferente, e somos todos iguais. Porque isso para mim foi de fundamental importância, e a partir dessa constatação que a inclusão me proporcionou, eu consegui ser um professor melhor. Gente, não temos como falar em educação de deficientes visuais sem fazer um contexto histórico. Então, assim, se a gente ouve muito falar, a educação especial é uma coisa recente, nós recém estamos nos adaptando. Será, né? Vamos dar uma olhada. O marco inicial para a educação de deficientes visuais foi a fundação do Instituto Nacional dos Jovens Cegos, por Valentin Aui, em 1784, em Paris. Instituição esta preocupada em iniciar o deficiente na leitura, utilizando letras em relevo. Ou seja, a primeira escola preocupada com essa temática, 1784. Tá? Nessa época não existia escrita braille. O deficiente, ele aprendia utilizando letras em relevo. Nessa época, os livros eram feitos em relevo. Ou seja, a grafia era a mesma. Não existia escrita braille. Então vocês imaginem o tamanho dos livros. Porque as letras tinham que ser maiores
para serem colocadas em relevo e que o deficiente pudesse tatear para conseguir fazer a leitura. Tá? Isso, a data 1784. Em 1819, o oficial do exército francês, Charles Barbier, levou para o Instituto Nacional dos Jovens Cegos um procedimento de escrita. Esse oficial do exército, ele bolou um método de escrita utilizando pontos em relevo para que os seus soldados pudessem se comunicar na guerra e não precisassem falar. Só que esse método que ele inventou de escrita não funcionou. Por quê? Porque as pessoas que enxergam, elas não leem no braille utilizando o dedo, e sim os olhos. Então, ele queria que os soldados lessem com os dedos, e eles não conseguiam fazer isso, porque eles queriam ler com os olhos. Então, esse foi um método que não deu certo. Era um método utilizando pontos em relevo. Ele disse, bom, já que não deu certo, né, eu vou levar lá para a instituição, teve a ideia de levar para a instituição de jovens cegos. Quem sabe lá alguém possa ser útil. E lá, quem conheceu esse método de escrita foi Louis Braille. E ele ficou encantado com esse método. O método inventado por Barbier usava 12 pontos em relevo, onde ele fazia todo o alfabeto, todos os símbolos. Louis Braille ficou anos estudando esses 12 pontos e conseguiu fazer os mesmos alfabetos e os mesmos símbolos utilizando apenas 6. E que coubessem na ponta do dedo. E assim ele conseguiu fazer essa adaptação passando de 12 para 6 pontos. E a partir daí ele montou o alfabeto e todos os símbolos, dando um nome, né, em homenagem a ele, de alfabeto Braille. No Brasil, chegou um pouquinho mais tarde, mas eu acredito que faz muito tempo também, né? Em 1854, o imperador Dom Pedro II, por um decreto imperial, fundou o Imperial Instituto dos Meninos Cegos no Rio de Janeiro. Tá? 1854. Então, veja, nós temos uma longa trajetória de ensino de deficientes visuais. O que nos falta é conhecê-los, é irmos atrás. Porque aqui, o pessoal já tem muita experiência. É nessas escolas, é nessas instituições que nós temos que buscar ajuda. Como que eles fazem? Como que é feito isso? Isso aqui eu trouxe para vocês só para a gente ter uma ideia de quanto tempo a gente fala em formação de professores. Ó, 1883, o primeiro congresso de instrução pública que tinha entre seus objetivos discutir o currículo e a formação de professores para a educação de cegos e surdos. Gente, 1883. Desde essa época a gente vem discutindo formação de professores para trabalhar com deficientes. E em 1891, a escola passou a se chamar Instituto Benjamin Constant, como ela é conhecida hoje, né? É a nossa instituição de referência no país para o ensino de deficientes visuais. Uma homenagem ao professor de matemática, Benjamin Constant. Eu trouxe mais alguns tópicos para que a gente converse, só para termos uma ideia de quanto tempo faz que os cegos estão dentro da escola regular. Olha lá, através da portaria ministerial em 1946, o curso ginasial ministrado no IBC foi equiparado ao ginásio comum, possibilitando assim que em 1950 alguns alunos prosseguissem seus estudos na escola regular, dando início ao ensino integrado. Ou seja, ensino integrado aqui é o aluno deficiente visual estudando na mesma sala do aluno regular. Ou seja, essas práticas iniciaram em 1950, gente. Eu sei que elas são isoladas, mas já faz muito tempo. Em 1947, o Instituto Benjamin Constant, juntamente com a Fundação Getúlio Vargas no Rio, promoveram o primeiro curso de especialização de professores na didática de cegos, o qual se repetiria de 1951 a 1973, em convênio com o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. Ou seja, durante muitos anos,
tiveram esses cursos de capacitação. Na legislação, a gente teve uma disciplina que onde falamos só sobre a legislação, e eu trouxe aqui pincelada, só para a gente ter uma ideia também de quanto tempo a gente vem discutindo isso. Historicamente, na legislação brasileira, podemos mencionar que a primeira lei de diretrizes e bases, de 61, que decretava que a educação de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los à comunidade. Ou seja, o nosso caminhar pela inclusão, em prol da inclusão, já vem de muito tempo. No entanto, apenas a Constituição de 88 deixa claro que o atendimento educacional especializado nas pessoas com deficiência deve ser na rede regular de ensino. Então, desde 88 é que nós temos essa instrução para que as pessoas com deficiência estudem na rede regular. Mas essa prática que veio com a LDB de 88, ela já era feita lá em 50, com as pessoas certas, com algumas pessoas certas. Outros tópicos que eu gostaria de destacar, o decreto 3.298 de 99, o qual coloca em vigor a lei 7.853 de 89, que retrata a política nacional para a integração da pessoa com deficiência. Estabelece a educação especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino. Ou seja, a educação especial, ela é uma modalidade transversal na educação. Ela vai ela vai atravessar todos os níveis de ensino, educação básica, ensino técnico, profissionalizante, como os IFES, até o ensino superior e a pós-graduação. Ela é uma modalidade transversal de ensino. A resolução número 1 de 2002 regulamenta as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores na educação básica e define que as instituições de ensino superior devem organizar seus currículos voltados para a educação da diversidade, isto é, prevendo conteúdos que atendam às mais diferentes necessidades educacionais especiais. Hoje em dia, nos cursos de licenciatura, nós temos algumas cadeiras que favorecem a discussão e as práticas inclusivas, né? Então, essa lei de 2002. Um passo significativo para a melhoria do processo de inclusão veio com a Lei 10.436 de 2002, que reconhece a língua brasileira de sinais, Libras, como meio legal de comunicação e expressão. Além disso, a disciplina de Libras torna-se obrigatória em todos os cursos de formação de professores e de fonoaudiólogos. Essa lei, eu trouxe essa lei, ela fala sobre Libras, não tem nada a ver com deficiente visual, mas é que na mesma época surgiu o Braille. Essa lei de Libras, ela é muito divulgada, todo mundo conhece, mas será que todo mundo conhece essa? Bem menos divulgada e conhecida, porém de significativa importância, está a Portaria 2678 de 2002 do MEC, que aprova as diretrizes e normas para o uso e o ensino, a produção e a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino. Ou seja, nos cursos de licenciatura, hoje nós temos várias disciplinas de Libras. De Braille, nós deveríamos ter também, né? Para não cometermos erros, né, na hora de receber um aluno com deficiência visual. E por que a gente cada vez mais encontra alunos com deficiência dentro das escolas? Porque é uma ótima medida. Porque aqui eu trouxe um gráfico da perspectiva da educação especial pelo Plano Nacional de Educação. Tá? Essa representação aqui, em azul, nós temos o crescimento da educação especial nas escolas regulares, de matrículas nas escolas regulares, de 2007 até 2010. Tá? E foi assim que cresceu o número de matrículas da educação especial de 2007 até 2010.
Se a gente mantivesse esse crescimento, nós íamos chegar em 2020 com 66% das pessoas com deficiência dentro das escolas regulares. A meta prevista pelo Plano Nacional de Educação é que a gente chegue em 2020 com 100% dos alunos atendidos na escola regular. Ou seja, todos os alunos com deficiência estarão incluídos na escola regular. Essa é a meta até 2020. Então, esta representação em vermelho representa, se o crescimento continuar o mesmo da última década, nós chegaremos em 66. O plano do governo é que a gente atinja 100% em 2020. Para que a gente tenha uma ideia, semana passada saiu este dado. Nós temos hoje 140 mil estudantes com deficiência fora da sala de aula. De regular. 140 mil estudantes. E temos apenas 6% dos professores com alguma capacitação para trabalhar com alunos com deficiência. Então são números que retratam o que a gente percebe no cotidiano escolar. Bom, vamos começar a falar em prática, né? O que é o sistema Braille? O sistema Braille é um sistema de escrita que ele é composto por uma célula Braille, tá? Que são 6 pontinhos. Tá? Ó, o pontinho 1, o pontinho 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Aqui está ela, ó, a convenção dos números. Ó. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. O que acontece? Quando o pontinho 1 tiver saliente, representa uma letra. Quando o pontinho 1 e o 2 estiverem salientes, outra letra. E assim a gente vai formando o alfabeto. O que interessa agora desse slide é o quê? A convenção dos pontos. Ó. A célula Braille são 6 pontos, destes 6 pontos são numerados assim: ponto 1, ponto 2, ponto 3, 4, 5 e 6. Aqui está o alfabeto Braille. Ó. Por exemplo, nós temos a primeira série, ela é dividida em séries. Ó. A primeira série, ó, aqui só o pontinho 1 está achurado, ou seja, ele que vai estar perfurado. Tá? Então, quando o pontinho 1 estiver perfurado, ele representa a letra A. O pontinho 1 e 2 representa a B. O pontinho 1 e 4 a C. O pontinho 1, 4 e 5 a D. E assim por diante. Tá? Então, a segunda série, ó, é a primeira série. Ó, o A e o K são iguais. Só que a diferença do A para o K é que o ponto 3 foi perfurado. A diferença do B para o L é que o ponto 3 foi perfurado. Ou seja, a segunda série é a mesma primeira série, só com o pontinho 3 perfurado. Ou seja, tem uma lógica na formação do Braille. Claro, nós não pretendemos aqui dar um curso de Braille, mas pelo menos mostrar o que é o código Braille. Tá? Vocês estão vendo, ó, tem todo o alfabeto, os sinais, ó, o A com sinal, né? E os números, ó, os sinais, a vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos. E os números, não aparece aqui. O número tem um sinal especial, ó. Vocês podem ver até nos elevadores, é muito comum, ó. Esse aqui é o sinal de número. Quando o ponto 3, 4, 5 e 6 estiver na frente, tu bota esse sinal e coloca o A. Isso representa o número 1. Tu vai colocar este sinal aqui e o B não representa B, representa o 2. É só colocar o sinal de número na frente, aqui passam a ser os algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí faltou o 0 aqui que ficou faltando aqui, cortou um pouquinho o nosso slide. Tá? Mas todos os símbolos estão ali. Tu bota o símbolo e os algarismos estão aqui. Tá? Como que o deficiente visual, a pessoa com deficiência visual escreve? Tá? Tem 2 tipos de escritas mais utilizadas em Braille. Ou ele usa o reglete e punção, tá? Reglete e punção, ou ele vai usar a máquina Braille.
Aqui nós temos punção, reglete e a prancheta, tá? Aqui o deficiente visual, ele vai, aqui ó, essa prancheta, ela é composta por várias celinhas em braille. Os 6 pontinhos estão aqui. Aí ele perfura, ó, ele vai perfurar o símbolo em braille, tá? Vai retirar da cela. Opa! E ler. Só que a leitura em braille ela vai ser feita ao contrário, por isso que eu comecei a escrever espelhado. Tá? Então aqui a gente está usando o reglete e a punção. Ok? Temos depois para a escrita braille a máquina braille, tá? a máquina Perkins. Aqui nós temos ó, os seis pontinhos de 6 pontos do alfabeto braille, aqui o espaçamento de célula e aqui o deficiente visual vai escrevendo e automaticamente ele pode ir lendo, tá? Diferente do reglete da prancheta, onde ele tinha que o trabalho é maior, né? Porque não é só digitar aqui, né? Fazer o teclado. Ele tem aqui ela já sai a gente chama que ele é positivo, ou seja, tu já lê direto. O deficiente visual já lê diretamente, não precisava virar. Eu sei que hoje em dia já existem regletes que são positivas também. Ele não precisa fazer aquele processo de virar a folha para poder ler o que foi escrito. Tá certo? Ele já lê automaticamente o braille que foi escrito pela máquina. Gente, assim, ó, como nós já tínhamos falado, aqui eu trouxe os algarismos em braille. Ó, em todos eles a gente tem o símbolo. O ponto 3, o 4, o 5, o 6 e aqui a letrinha A representa o algarismo 1. O símbolo de número, esse aqui é o símbolo de número, o algarismo 2, o símbolo de número e o algarismo 3, que seria o C. Aqui o símbolo de número e o D, e assim por diante, completando todos os algarismos. Tá? É importante ressaltar que a escrita braille é uma escrita linear. E essa preocupação com a linguagem do professor com o aluno ela é super importante, porque muitas vezes, principalmente na área da matemática, a gente fala, tu escreve aí, ó, 3 sobre 4, é 3 divididos por 4. Não existe esse sobre, não existe, o 2 elevado a 3. Isso não existe em braille. Em braille a escrita é toda linear, como nós poderemos ver agora, aqui no próximo slide. Ó, aqui está escrito 3 quartos. Aqui está em braille, ó, símbolo de número, o algarismo 3. Este aqui é o sinal de divisão em braille. E aqui, ó, símbolo de número e o algarismo 4. Ó, aqui uma fração onde não tem números, ó. Não tem, é o mesmo 1, ó, só que não tem um símbolo de número. Então aqui ele vai ler A, sinal de divisão. Esses dois sinais correspondem ao sinal de divisão e o B. Tá? E aqui nós temos outros exemplos. Então, o que acontece? Se o professor não conhece a linguagem braille, eu acredito que não seja necessário o professor ser fluente em braille, mas ele saber que não, por exemplo, que a linguagem braille é uma linguagem linear, que existe um código, por exemplo, matemático. Nós temos um código matemático, Código Brasileiro Unificado para escrita em braille. Então, onde que a gente vai buscar esse sinal? Porque isso não vem. E esse sinal não vem no 63. Ele é uma composição de 2 sinais. Onde é que a gente vai buscar isso? Existe um código matemático, que é como se fosse um dicionário. Eu quero o sinal de divisão, vai aparecer o sinalzinho de divisão e vai aparecer a linguagem braille. O sinal de elevado, vai aparecer o sinal de elevado e vai aparecer o sinal em braille, a simbologia braille. Então isso é super importante para várias matérias. O que a gente vê muitas vezes na prática é que o professor, por não conhecer essa linguagem, esses códigos matemáticos, o que ele faz? Ele combina com o aluno. Eu quero escrever o 3 divididos por 4. Então ele combina com o aluno. 3, aí bota um Dzinho, 4. Na hora que esse aluno for fazer uma prova, umas Olimpíadas Brasileiras de Matemática,
um Enem, um vestibular. Como que vai ser? Vai vir essa linguagem que ele combinou com o professor? Não, existe um código universal. Então esse código universal é importante que o professor saiba, né? Saiba onde procurar. E não cometa esse tipo de erro de combinar com o aluno qual é, eu quero 2 elevado a 3. Então o aluno escreve 2 eleve 3. Não, escrever eleve não é um sinal em braille. Então ele tem que ter essa noção, do professor. É muito importante. Bom, a gente vai passar agora a conversar sobre os recursos tecnológicos. O que a tecnologia tem à nossa disposição para facilitar essa comunicação com o aluno na linguagem braille e do professor nesse âmbito. Bom, agora nós vamos falar sobre os recursos tecnológicos para facilitar a vida do professor e do aluno com deficiência visual. Primeiro vamos conversar sobre o DOSVox, tá? Todos esses softwares que nós vamos conversar aqui são softwares gratuitos e todos eles vão ter um link, vai estar acessado, vai ter o link em anexo ao material de estudo de vocês. Vocês podem baixar e utilizar esses programas sem problema algum. O primeiro software então que a gente vai trabalhar é o sistema DOSVox. Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. Boa noite. DOSVox. O que você deseja? Então, o DOSVox, o que ele é? Ele é um sintetizador de tela. Ele vai ler para o deficiente visual tudo que aparecer na tela. Então, por exemplo, professores de português, história, geografia, todos professores em geral. Eu quero apresentar eu quero dar uma folhinha para os meus alunos. O que faz? Entrega o arquivo para este aluno em formato de texto. E ele vai ler a partir do DOSVox. Por exemplo, olha aqui, ó, ler texto, ó. Ele vai ter o arquivo. Leitor de documentos. Informe o nome do arquivo. 10 razões para usar DOSVox e .txt. Vamos colocar ele ali na tela. Aqui aparecem os arquivos que tem salvo no meu computador. Então, 10 razões para usar o DOSVox.txt. Então, o que a gente vai fazer? Abre o arquivo 10 motivos para usar e o DOSVox vai ler para o deficiente visual. Vai ler o teu material para ele. Falar sobre o sistema DOSVox. Elaborei juntamente com o meu amigo Gabriel Schuk um texto falando sobre as vantagens de se utilizar este sistema. Então, todos os textos podem ser lidos a partir do DOSVox. Todos os textos podem ser lidos aqui. O que a gente tem ainda no DOSVox que é interessante? Para os menores, né? Sistema DOSVox, versão 4. Ponto 5. Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. Boa noite. DOSVox. O que você deseja? T. Editar o teclado. E. Editar texto. Ó, nesse DOSVox, o deficiente visual também vai poder editar os textos, digitar e entregar trabalhos feitos no DOSVox. L. Ler texto. I. A. D. Discos. J. Jogos. Ó, temos jogos aqui que servem para auxiliar os processos de ensino-aprendizagem em sala de aula. Ó, jogo de forca, jogo de memória de letras, jogo de mistura de sons, jogos educativos, jogos de RPG, passatempos, desafios. Vamos aqui nos jogos educativos. Qual a letra do programa? L. Letra Vox. Ó, jogo de tabuada. Falando de tabuada, professor de matemática, né? Puxar a sardinha para o lado da matemática. Ó. Campeonato Juvenil. 6. Campeonato Estadual. 7. Copa Brasil.
Vamos lá, então ele vai formulando contas para o aluno ir treinando. Claro, nós estamos falando aqui matemática bem básica, né? Para os nossos pequenos. Passou por baixo das pernas do goleiro. Que frangaço, hein? Mais 0 igual a... Vamos errar aqui. 0. Quase quebrou o pé. Conferiu todo. E ele vai relacionando o som com a quantidade para o aluno deficiente visual acompanhar. Tá? Então, isso é um exemplo que a gente pode trabalhar com os menores. 2 votos. O que você deseja? Então, assim, o 2Box ele é super importante e eu aconselho vocês a darem a baixarem o 2Box nos seus computadores e darem uma vasculhada. Tem coisas muito, muito interessantes ali, como o jogo da forca, jogo de mistura de sons, tem jogos educativos. Então, assim, é um software bem interessante, os alunos gostam bastante e podem ter certeza que não só os alunos com deficiência visual podem utilizar esses jogos. Tá? Vamos passar agora para um segundo software super importante, que é o Braille Fácil. Tá? O Braille Fácil ele é interessante por quê? Vamos passar o Braille Fácil. A gente dá uma olhada. Essa é a interface do Braille Fácil. O que ele faz aqui? Ele faz o seguinte. Coloquei o cursor ali. Tudo que eu colocar, tudo que eu digitar, inclusão, vou escrever com miúdo ali, inclusão, vai aparecendo em braille aqui embaixo. Pode perceber, está escrito inclusão aqui em cima, a palavra inclusão aparece aqui embaixo, já escrito em braille. Ou seja, eu posso pegar qualquer material, tá? Qualquer documento, a palavra inclusão que eu escrevi agora, ela já apareceu aqui embaixo para mim em braille. Então, eu posso continuar escrevendo ali, inclusão. Vou botar a nossa cidade, Rio Grande. Escrevi Rio Grande ali, apareceu em braille aqui. Tá? E você pode utilizar também o mesmo material que tu preparou para o resto da turma. Usou lá um Word, pega o arquivo do Word, recorta, cola aqui e automaticamente ele vai transformar em braille. Aí, é claro, uma escola com uma sala de recursos, vai na sala de recursos e esse material vai ficar impresso em braille para o teu aluno. Tá? Então ele facilita horrores na nossa vida. Tá? Esse software é super importante. Então ele serve para digitar os materiais para os alunos deficientes visuais e também serve para pegar materiais prontos, recorta, cola no Braille Fácil e ele automaticamente transforma em braille. Tá certo? Eu vou mostrar uma outra ferramenta que ele tem, que é a ferramenta de gráficos, editor de gráficos. Muito importante para várias áreas. Ele vai aparecer aqui, uma interface Braille Pintor. Tá? O que tu pode fazer aqui? Aqui é como o Paint do Windows. Então o que tu faz? Clicou, desenhei uma reta. Essa reta vai ser transformada em braille. Do mesmo jeito, eu vou na impressora braille, imprimo a minha reta. Eu quero representar um retângulo. O meu retângulo vai sair em braille. Então é necessário que a escola tenha impressora braille, mas a gente já pode preparar o material todo em braille.
Vamos sair daqui e vamos passar para o último, que é o Monet. O Monet é um software muito interessante para a parte gráfica, para a parte de artes, para a parte de matemática, talvez química, física. Todos esses professores podem utilizar o Monet para trabalhar. O que ele tem de importante? Além de fazer os desenhos que o Braille Pintor faz, ele é uma versão atualizada do Braille Pintor. Então, o que ele faz? Ele faz assim, ó, para ter uma ideia, deixa eu pegar aqui, deixa eu achar, tá aqui, ó, vamos fazer um gráfico, ó, eu quero fazer um gráfico de barras, eu quero fazer um gráfico de barras lá da matemática. Vamos supor que eu queira colocar o boletim do meu aluno, ó. Eu vou digitar aqui, ó. Aqui eu digito, e aqui eu digito, por exemplo, vou digitar a nota, ou a matéria, e aqui eu vou digitar a nota desse aluno. Então vamos lá. Matemática, trabalhar. Matemática, vamos colocar a nota dele aqui. Matemática, ele tirou 8. Inserir. Física, ele tirou 7. Inserir. Ó, ela vai aparecendo aqui em cima. Vamos botar Química 9. Inserir. Biologia 8. Ok? Inserir. Vou botar aqui, ó, vou marcar a opção legendas com letras e vou pedir para ele desenhar. Automaticamente, meu gráfico de barras está feito. E ele vai sair todo em braille, ó, com as legendas. A legenda está aqui. E aqui estão os valores. Ó. Bonitinho, teu gráfico de barras. Repara, ó, que o próprio programa já tratou de diferenciar uma barra da outra. Ó. Repara que o preenchimento aqui é diferente para que o teu aluno deficiente visual possa perceber a diferença deles. Tá? Então, assim, ó, ele é um software muito interessante para o trabalho com gráficos, para o trabalho de educação artística, por exemplo, como eu vinha falando antes. Ele tem uma outra ferramenta que pode fazer gráficos de linhas, tem várias possibilidades aqui. Tá? Vamos descartar esse cara e eu vou te mostrar uma outra coisa que eu também acho muito legal no Monet. Tu também pode pegar no Monet qualquer figura em JPG, qualquer figura. Por exemplo, vamos pedir aqui, eu copiei a minha figura e eu vou pedir para ele colar. Colou a minha figura ali, tá? Tinha colado essa figura, eu tinha essa figura em uma prova, por exemplo, e eu quero que meu aluno deficiente visual entenda essa figura. Então, o que eu faço? Ele tem uma ferramenta aqui, ó, chamada de braillizar, tá? O que ele faz? Ele vai transformar, ó, digite um valor de 0 a 100, ele já dá como 50 ali, vou clicar no 50. Ele transforma aquela figura em braille. Aí tu vai olhar aqui, pô, mas aquilo ali não faz nem sentido, né? Porque olha ali a figura que eu tinha antes e olha, quando tu mandou braillizar, o que tu fez? Tu vem com o cursor aqui, ó, e tu aumenta ou diminui a tolerância do braille, até que ele fique, ó, tá ficando melhor, né? Tu aumenta a tolerância do braille e diminui. Então tu vai regulando o que tu quer que apareça, o quanto de detalhes tu quer que apareça. E claro, como nós temos um menu aqui do lado, ó, tu pode escrever textos, tu pode desenhar, tu pode apagar, tu pode fazer o que tu quiser aqui. Ó. Eu quero apagar alguma coisa, eu clico na borrachinha, venho aqui, ó, e apago o que eu não quero. Então tu pode montar o teu desenho.
E é claro, de novo, né? Depois do desenho, aquela figura foi transformada em braille, e de braille tu vai fazer o quê? Tu vai imprimir numa impressora braille. Tá? Então, eu acho que esse programa ajuda muito no cotidiano escolar. Bom, gente, como nós vimos, os softwares facilitam muito a nossa vida. Mas, por exemplo, aquele software que a gente começou falando sobre o DOSBox, ele tem um problema que ele não lê a linguagem matemática, os símbolos matemáticos, ele não tem aquela codificação para ler o sinal de dividir, o sinal de elevado. Então, para o trabalho especificamente com matemática, é fundamental que o aluno com deficiência saiba utilizar o sistema Braille. Cada vez mais, hoje em dia, os alunos usam os computadores, que facilita muito a vida do deficiente visual para a aquisição do conhecimento, mas infelizmente na área das exatas ainda ele precisa utilizar o código Braille. É super importante. Gente, por falar em matemática, como é que o deficiente visual trabalha com cálculos? Eu vou mostrar dois recursos. Um já em desuso, o cubaritmo, e o outro muito utilizado, que pode ser utilizado pela turma inteira, que é o soroban. Tá? Primeiro, vamos mostrar o que seria o cubaritmo. O cubaritmo nada mais é do que uma caixa com uma grelha, e aqui embaixo nós temos as pecinhas, são os cubinhos. Estes cubinhos, com estes cubinhos, ele tem cada face do cubinho tem um número em braille. E o aluno com deficiência, ele montava as contas com este recurso da mesma maneira que o aluno sem deficiência. Por exemplo, aqui eu estou montando uma conta de multiplicar. Ele ia escrever a resposta aqui. Mas vocês viram que, imagina uma pessoa que não enxerga, mexer com cubinhos desse tamanho até ver o número que ele quer, porque em cada face tem um algarismo. Então ele teria que achar o algarismo correspondente, colocar certinho aqui, isso levava tempo. Então, esse material hoje ele está em desuso. Isso é peça de museu o cubaritmo. Tá? O que o deficiente visual utiliza para fazer os cálculos? Puxava a pecinha aqui, apagava a conta. Estaria pronta a conta. Tá? Ele utiliza o soroban. O que é o soroban? O soroban é muito parecido com o ábaco, com uma pequena diferença. O ábaco, ele se mexe, as contas se mexem, as bolinhas se mexem. As bolinhas são chamadas de contas, tá? Elas são soltas no eixo, então ele se mexe. No soroban, não, tem uma esponja por trás, tem uma espuma por trás que faz uma compreensão dessas contas e não faz com que ela suba ou desça sem um pouquinho de força. Tá? Então aqui que ele vai fazer os cálculos. Para que serve esse recurso? Para cálculo de soma, subtração, multiplicação, divisão, potência. Todos os cálculos matemáticos são realizados com o auxílio do soroban. Tá? Ele é a caneta e o papel do cérebro, é o lápis e o papel do cérebro. É aqui que ele vai realizar os cálculos. Gente, isso não é uma calculadora, ela não dá a resposta para o aluno, mas ela auxilia muito. Como eu falei para vocês, é o papel e a caneta, tá certo? E ele é um recurso muito importante para a matemática. Por exemplo, quando o aluno, com o soroban, a gente consegue explicar para os alunos o porquê que vai na continha de mais, vai 1, tem que pedir emprestado na continha de menos. Com esse recurso, ele é importante para toda a turma, não só para o aluno com deficiência. Tá? Nós vamos disponibilizar um vídeo também no Moodle para que vocês acessem, vendo a diferença entre o cubaritmo e o soroban, vendo a diferença de cálculos, na rapidez de realização dos cálculos, e vamos disponibilizar também um manual do soroban
para quem quiser aprender um pouquinho mais para trabalhar com seus alunos. Certo? Um recurso importante para o aprendizado, não só de matemática, como outras disciplinas, é o multiplano. O multiplano foi desenvolvido pelo professor de matemática Rubens Ferronato. E para que ele serve? Ele faz também o papel do lápis e do papel para o deficiente visual, com a redundância do papel. Olha aqui, ó. Por exemplo, eu coloquei 2 pinos plásticos aqui e com atilhos, ó, ele desenha a reta. Ele quer desenhar um triângulo. Não tem problema, está aqui o triângulo. Tá certo? Eu posso desenhar funções matemáticas. Por exemplo, ó, aqui eu fiz um plano cartesiano lá da matemática e, por exemplo, colei aqui uma parábola. Colei uma parábola. Então ele serve para o deficiente visual acompanhar não só as aulas de matemática. Ele pode usar para educação artística, fazer um desenho, para química, para física. Olha só. Eu posso fazer um gráfico de barras. Eu posso utilizar outras peças, por exemplo, para trabalhar com setores, para trabalhar com círculo, com circunferência, gráficos de pizza. Então ele tem várias aplicações. Nós também vamos disponibilizar no Moodle o vídeo ilustrativo sobre as possibilidades de construções no multiplano e também o seu manual, para quem quiser aprofundar os conhecimentos dessa área da matemática, para que possa utilizar também. Espero que esses recursos tenham ajudado. Temos o nosso material de apoio, onde eu tenho mais informações, eu trago mais informações sobre esses recursos, mas eu quero salientar assim, ó, embora o conhecimento desses recursos tem que ter uma fina comunicação entre o professor e o aluno. Porque é muito importante, assim, não adianta o melhor recurso didático se não tiver essa conversa entre professor e aluno. Isso é o mais importante do meu ponto de vista na educação inclusiva. O professor tem a liberdade, né, de perguntar para o aluno, olha, desse jeito, será que tu está aprendendo bem? Tu está aprendendo, tu não está aprendendo? O que é melhor, essa estratégia ou a outra que eu utilizei? Ter várias estratégias. Porque como nós falamos antes, um recurso que serve para um aluno deficiente visual, muitas vezes não serve para outro. Então a gente tem que ir testando. Aqui eu trouxe algumas figuras que mostram um dos meus alunos trabalhando aqui, ó, no aprendizado de funções com o multiplano, né? Aqui para mostrar para vocês, né, aquele método que eu falei lá no início do vídeo, o método das tentativas, ele é constante. Aqui nós estamos trabalhando, ó, uma mesma questão. Ele fez na máquina Braille, depois ele fez utilizando o recurso multiplano e depois ele usou o DOSBox para fazer a mesma questão. E ele vai decidir, ele vai me dizer o que ele acha melhor. Eu não imponho nada para o aluno. Quem tem que me dizer o jeito que ele acha, que ele se sente mais confortável em aprender, é o aluno. Então, esse método de tentativas segue na minha prática com alunos com deficiência visual. Tá? E qual é o meu foco? O meu foco é poder chegar nessa foto. Porque essa foto mostra uma sala de aula regular, onde eu tenho um aluno com deficiência visual fazendo um trabalho em duplo. Ó, isso aqui foi um trabalho em duplo, onde ele está usando os recursos, ó, a máquina Braille, o multiplano, e a colega está aqui, ó, fazendo as atividades de matemática. Tá certo? Eles fazendo em dupla, trocando ideias, uma aprendizagem colaborativa. Tá?
Esse para mim é o ideal. É fácil chegar até aqui? Claro que não. No início lá, que eu falei para vocês, lá no início, quando eu comecei com alunos com deficiência visual, eu conseguia proporcionar ao meu aluno uma aprendizagem dessa? Não, gente, não consegui. Hoje, eu consigo. E talvez daqui a alguns anos, essa aprendizagem aqui seja ultrapassada no meu ponto de vista. Porque, à medida que os anos passam, as nossas exigências aumentam e os nossos aprendizados também. Gente, e como avaliar o aluno com deficiência visual? O aluno inserido na sala regular? Gente, assim, ó, essa foto deve ser conhecida por muitos de vocês. Para garantir uma seleção justa, vocês farão o mesmo teste, subir naquela árvore. Então a gente acha que ter uma avaliação justa é dar a mesma prova para todos. Gente, desde que pode fazer isso com aluno com deficiência? Sim, sem problema. Pode dar a mesma avaliação que tu dá para o resto da turma. Mas tu tem que dar condições para que ele possa resolver. Tu tem que dar o material adequado para que ele possa fazer essa prova. Será que ele faz a prova no mesmo tempo que os demais colegas? Isso só o professor que está dentro da sala de aula vai poder avaliar e vai poder ter um bom senso do que é ter uma avaliação justa. Tá certo? Existem situações onde ele vai fazer a mesma prova, existem situações onde ele vai fazer uma prova com uma questão a menos, por exemplo, por causa do tempo. Tu podes trocar uma questão com o mesmo conteúdo. Então vai do bom senso do professor. Tá certo? E assim, gente, aquele cara que eu mostrei lá no início da nossa apresentação, que estava sozinho no meio da educação especial, que foi atirado de paraquedas, hoje eu me vejo assim. Eu continuo caindo, mas eu não estou sozinho. Eu tenho eu tenho uma rede de apoios, né? Os meus alunos, os pais dos alunos, uma escola de educação especial, aqui o IFE, todos eles estão junto comigo nessa queda, que é a descoberta de uma educação inclusiva, tá? E com certeza, né, vocês também estão, nós estamos todos aí, não estamos sós.